Olá a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um ADEPOLcast. Neste mês não poderia ser diferente, doutora Juliana. A ADEPOL tinha que fazer essa homenagem, né? É um mês simbólico, um mês em que a gente exalta a força e a coragem de vocês mulheres. E é para isso que nós estamos hoje aqui reunidos, né? Com a doutora Aquino, com a doutora Samira, para a gente bater esse papo e levar um pouco de informação para os nossos ouvintes e telespectadores. Eu vou fazer uma breve leitura aqui do currículo de vocês para que a gente em seguida assista um vídeo e a gente comece o nosso bate-papo. A doutora Sânia Aquino, advogada, mulher de muita representatividade, mãe solo, impulsionadora de lideranças femininas e negras, assessora parlamentar, jornalista e palestrante. É pesquisadora dos direitos das mulheres, negros e minorias, especialista em direito eleitoral e criminal, autora de artigos acadêmicos e periódicos sobre direitos políticos das mulheres, da população negra e da violência de gênero. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. A doutora Samira Costa é delegada de polícia no estado do Maranhão, titular da Delegacia de Alcântara, mestre em Direito da Saúde, pós-graduada em Direito Público, é professora de Direito Penal e Processo Penal de cursos preparatórios para concursos públicos. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada. E, por fim, a doutora Juliana Camarão, que foi minha colega de turma no seu, Sim. Por um breve período. Tem 41 anos, é esposa do delegado e meu amigo, doutor Luiz André, da Polícia Federal. É mãe da Beatriz, que tem 21 anos, e do Luiz Felipe, com 15 anos. É professora de formação e iniciou sua carreira aos 16 anos de idade. Foi gestora coordenadora escolar de grandes escolas em São Luís durante muitos anos. É pós-graduada em inglês como segunda língua, gestão da educação, bilinguismo e educação positiva. Diretora-geral da Babyton School e educadora parental. Doutora Juliana, também seja muito bem-vinda. Obrigada, meu amigo. Senhores e senhoras, vamos assistir agora rapidamente um videozinho e a gente retoma aqui a nossa conversa. Dá o play aí. There are no rules if you're a boy. If you're a girl, you have to play the game. What is that game? You are allowed to be pretty and cute and sexy, but don't act too smart. Don't have an opinion. Women have been so oppressed for so long, they believe what men have to say about them. And they believe they have to back a man to get the job done. And there are some very good men worth backing, but not because they're men, because they're worthy. As women, we have to start appreciating our own worth and each other's worth. Seek out strong women to befriend, to align yourself with, to learn from, to be inspired by, to collaborate with, to support, to be enlightened by. Eu, sinceramente, assim, eu fico com os olhos lacrimejados, eu tô todo arrepiado. Mas, assim, o que me chamou a atenção desse vídeo foi que ela fala para que as mulheres procurem outras mulheres, né, fortes, para que elas possam se apoiar, né, buscar inspiração. E vocês são mulheres fortes, né, são mulheres que se estabeleceram no mercado, são mulheres independentes, são mulheres plurais. Então eu queria ouvir de cada uma de vocês, começando por você, doutora Juliana, o que a gente pode extrair desse vídeo, nesse discurso que é tão famoso, né, da cantora Madonna? Bom dia. Olá a todos. Obrigada pelo convite mais uma vez, meu amigo. Antes de iniciar, eu conversava aqui com a minha amiga Sânia sobre essa questão do empoderamento feminino, né? E aí, trazendo um pouco para a seara de onde eu trabalho, tem um conto de fadas muito famoso, da Pequena Sereia, e que tem um discurso lá da Úrsula com a Ariel, né, que era a Pequena Sereia, que ela fez um acordo para ter pernas, né? Ela era uma sereia e ela queria pernas para conquistar um homem. E o que ela fez? Ela fez esse acordo com essa bruxa má, e essa bruxa má, em troca das pernas, pediu o bem mais valioso que ela tinha, que era a voz, o canto. E aí, nesse diálogo famoso, ela diz assim, mas eu vou perder o canto, como eu vou fazer, como eu vou falar com ele? Aí a Úrsula diz, você não precisa, você vai ter os quadris para rebolar,
O homem gosta da mulher caladinha, quietinha. Você não precisa falar nada. Basta rebolar para ele que está tudo certo, você tem sua beleza. E isso basta. Isso nos mostra e nos impacta, e me impacta muito, sobre o que a gente ensina para as nossas meninas, sabe? E o quanto que a Madonna falou isso nesse discurso. Quer dizer, será que nós temos que nos colocar nesse lugar de sermos apenas um rostinho bonito e um corpinho rebolante que se adeque à beleza do que aquele homem quer? Será que é esse o papel que a gente tem que se encaixar? Será que é isso que a gente tem que fazer? O homem tem que gostar de uma mulher caladinha. E aí, às vezes, não faz sentido quando a gente, por exemplo, cria os nossos filhos, e eu, pelo menos, criei os meus, querendo que eles tenham voz, que eles tenham opinião, que eles se posicionem, que eles sejam pessoas bem-sucedidas. E por que que a gente tem a ideia maluca de que a gente tem que falar para elas se calarem, para as nossas crianças ficarem mudas, para que as nossas crianças, né, se retraiam? E aí eu também remeto à questão das palmadas nas crianças. Por que diabos a gente acha que para educar uma criança a gente tem que bater nela? De onde a gente tira a ideia maluca de que para a criança ser educada ou se sentir melhor ou ser alguém na vida, a gente tem que fazê-la se sentir pior? A gente faz com que as nossas crianças compreendam e associem que ser agredido e ser amado está no mesmo patamar. Porque meus pais me batem, me amam, e eu os amo e eu apanho. Qual é a criação que a gente vai dar, sabe? Então, a gente, mulher, já nasce assim, numa posição de entrar nessa sociedade onde, independente de como a gente se veste, a gente já é olhado de uma maneira... ela está provocando. Ela está com decote. Ela botou um batom. Será que é para conquistar alguém? Então, a gente já chega cheio de... A gente já nasce cheio de... E a gente vai criar os nossos filhos para que se adequem a isso também, ou a gente vai querer transformá-lo para serem pessoas que combatam tudo isso, né? Então, eu acho que principalmente a minha missão, que eu considero uma missão enquanto educadora, sabe, enquanto pessoa que fala com outras famílias, é assim, é trazer essas reflexões, né? A mulher já nasce cheia de, mas eu tenho que ter cuidado, eu não posso fazer isso, eu não posso me vestir assim. Então, estigmas, né? Fortaleçamos as nossas meninas, sabe? Vamos criá-las para que elas, não, eu posso me vestir do jeito que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, eu posso ter opinião. Que legal que você está trazendo mulheres para trazerem voz aqui, sabe? Para esse momento, eu acho extremamente relevante e importante. Antes de eu passar para a doutora Samira, Juliana tocou em 2 pontos que me chamou a atenção. A primeira questão do conto que tu trouxeste. Sim. Era para estar aqui alguns vídeos mostrando exatamente isso aí que tu falou, sabia? Só que eu não consegui baixar os vídeos. Sim. Mostrando como há a sexualização da mulher nos desenhos animados. Perfeito. Principalmente nos animes. Geralmente, até quando tá... geralmente elas não têm voz no desenho. Uhum. Ou quando tem, o foco da câmera é no decote. Elas estão com muita pouca roupa. Uhum. Então, assim, no desenho animado, que são crianças assistindo, a mulher está super sexualizada. Os homens, e geralmente são mulheres bonitas, com aquele corpo padrão. E os desenhos. E as bruxas mais sempre assim, acima do peso, caiu aqui, ó. As personagens masculinas são variados. É um baixinho, gordinho, é um mais alto, magrinho, é outro fortão. E a mulher é o padrão, que é o padrão que a indústria quer. Né? Eu acho que a Disney tem que pagar as nossas terapias. Seria bem interessante. Puxando até aqui a sardinha para o lado da atuação da Sunny. Se a gente for falar, por exemplo, da Bela e a Fera. A Bela, uma mulher belíssima que tem que salvar aquele homem que é horroroso, que é arrogante, e ela tem que ser a grande grosseiro, salvadora. Mulher não tem que salvar homem nenhum. Mulher não tem que ter esse estigma, esse papel, esse nem peso. Ensinar nada, né? Não tem que ensinar nada. A mulher, na verdade, e aí desculpa até me... Não, eu mas puxo. É assim, é a mulher mãe, né? Porque, cuidadora assim, do homem. As meninas, como você bem falou, quando for passada a fala para mim, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Nós, mães,
e pais, mas sobretudo as mães, nós temos um papel fundamental com as próximas gerações. Sim. E isso é preciso que a gente compreenda, né? Eu, durante muito tempo, fiquei me perguntando na minha vida por que eu tive 2 meninos e depois uma menina. E hoje eu compreendo. Porque eu tinha que preparar a minha casa para receber uma menina de forma diferente do que eu fui recebida. Perfeito. Né? Então, hoje os meus filhos, eles respeitam a irmã que está no mesmo pé de igualdade, porque ela não é a mãe deles, ela é a irmã deles. Então, eles respeitam ela tem voz. Quando ela não quer algo, ela diz que ela não quer e tá tudo certo. Né? E tá tudo certo. Mas a gente não foi criada para isso. Não. A gente foi criada para aceitar. Tanto que eu me lembro que o primeiro brinquedo que a Maria Tereza ganhou, que é a minha filha, e eu não deixei ela brincar com esse brinquedo, foi um bebê. Eu disse, mas por que ela tem que ganhar um bebê? Por que ela tem que ser ensinada desde sempre a cuidar das pessoas? Panelinhas. E não ser cuidada. Geralmente eram os brinquedos, né? E aí ela disse, o primeiro brinquedo que ela quis brincar foi um carro do irmão. Ótimo. Vá, brinque. Brinque. Então, assim, e por que eles também não podem brincar? A gente pode falar depois dessa questão que é o rosa para meninos e azul para meninos. Meninas vestem rosa. Mas o segundo ponto que a Juliana tocou é isso que tu está falando, que é a importância. Aí, a gente, lógico, a educação de um filho é pai e mãe. Uhum. Mas a importância que a mãe tem nesse contexto. Sim. De ser uma agente transformadora dessa questão. Porque as mães, nessa questão da educação dos filhos, principalmente, né, para a gente superar essa questão do machismo, ela é fundamental. Mas sabe o que acontece? É porque, assim, antigamente, nós vivíamos em tribos, né? Então, tinha toda aquela comunidade para cuidar daquele bebê, daquela criança que estava... Até uma teoria, Juliana, que mostra que o machismo tem essa origem. Exatamente. Então, assim, a gente vivia em tribo. Então, todo mundo, quando nascia uma criança, era toda aquela rede de apoio para cuidar daquele bebê. Aí, com o tempo, aí os homens vão caçar, as mulheres cuidam das crianças. E aí, depois, a gente hoje vive numa sociedade... Eu fui mãe solo eu sou mãe solo, né? Porque, na verdade, meu marido é o pai dos meus filhos. Enfim, as famílias foram mudando. E aí, ficou aquela coisa, bom, então, e agora? Não tem rede de apoio. Imagina que você também está vindo para cá, não tem mais sua rede de apoio, não tem mais com quem contar. Então, essa rede de apoio foi se perdendo. E aí, como é que faz? A mulher, então, fica em casa, o marido sai para trabalhar. Por quê? Por que tem que ser desse jeito, né? Então, a importância também das redes de apoio e das pessoas que estão ao nosso entorno para nos ajudar com essa maternidade, não necessariamente só passar esse peso do cuidar, né, para a mulher. E é um peso que tu nem pode dizer que é peso. Não pode. Tem que ser mãe. É linda, tudo ótimo, não tenho problema nenhum. É o comercial da TV. Margarina. Então, pessoal, dando seguimento aqui, doutora Samira, eu vou fazer esse questionamento sobre o vídeo, porque eu acho que é um vídeo bem impactante, né? Então, eu queria as tuas considerações sobre isso, sobre a questão do que a Madonna falou, e que tu entre nessa linha da questão que a gente está debatendo aqui, porque, como eu falei, eu estou diante de 3 mulheres. Eu não gosto muito de clichês, sabe? Eu sou... quando, assim, hoje em dia se fala muito em espaço de poder, empoderamento, assim, eu tenho um pouco de resistência quando a palavra começa a se tornar um clichê. Mas a verdade é essa, né? Vocês são mulheres empoderadas, são mulheres plurais, uma professora, advogada, delegada, são mães, né? Tem a rotina da casa, a rotina do trabalho. Então, que tu entre nesses meandros aí para mostrar essa questão de vocês nessa dupla, tripla jornada, e trazendo dentro desse contexto que a Madonna fez o discurso. Então, eu achei bem interessante as considerações delas em relação a essa questão que a mulher também tem isso da maternidade. E a gente juntando com a questão do vídeo, o vídeo ele mostra como é importante nós mulheres nos unirmos para o empoderamento. É impressionante como ainda existe na sociedade moderna de hoje, que, claro, a gente tem que comparar os dias de hoje com o passado, como vocês disseram. Sim. Era diferente, o homem saía para caça, a mulher cuidava dos filhos. Só que a nossa sociedade mudou, o formato mudou, conforme nós mesmas evoluímos, trabalhando fora. E aí todos os ajustes precisam ir sendo feitos, né? Só que acontece que tem muitos homens que ainda não aceitam esse ajuste. E eu, quando eu ficava ali naquela minha vida de cidade maior, de estudante,
que onde nas cidades maiores até mais igualitário, a gente não percebe como as cidades em que ainda o machismo é muito forte. Muito. Que eles ainda não entenderam que as mulheres querem se adaptar à nova sociedade e não ficar naquela questão só do lar. E aí, para mim, a questão até da profissão foi uma escola de vida, porque quando eu ficava estudando, eu não via como ainda era em alguns interiores, como acontece muito no interior do Maranhão, que eu vejo lá na minha prática. E aí eu gosto muito, muito de fazer palestras. Eu acho que a atividade nossa de policial não é só repressiva. Eu gosto dessa parte da prevenção, de ensinar. Importantíssimo. Então, o pessoal da cidade lá de Alcântara sabe que toda vez que me convoco para uma palestra, se eu não vou é porque realmente não dava. Porque eu faço questão de estar presente. Porque eu acho que essas mulheres, elas precisam desse ensinamento que elas não têm. E aí, quando eu vou conversando com elas nas palestras, ou depois que elas se sentem mais encorajadas, empoderadas para me procurarem na delegacia, eu vou vendo, como eu disse, a profissão me escola. Como existem ainda coisas que eu falo, meu Deus, até então eu não sabia que isso ainda acontecia. Mulheres em que o homem briga com ela porque a comida estava fria. Ou porque quando ele chegou do trabalho, a comida ainda não estava pronta. Uma das mulheres se encorajou, depois de uma palestra minha, a conversar comigo, que ela falou, eu não aguento mais a violência psicológica que eu estou sofrendo. Você comentou na palestra e eu não sabia que isso existia. Aqui em Alcântara tem alguns encontros, caminhadas de mulheres, encontros de assistência social, e ele não deixa eu ir. Não deixa ela participar de nada. Para ela não compreender. Não compreender e ter uma posse maior, um domínio, como disse no vídeo, né? Aquela coisa da mulher ficar calada, não pode ser inteligente, só tá ali para servir o homem. Eu não tô generalizando, como eu falei, eu vim de uma cidade que eu não via muito isso acontecer. Sim. Só que a gente vai vivendo e vai vendo que isso é mais comum do que a gente imagina. No Nordeste, mais ainda. Exatamente, que eu vim do Sudeste, a gente vê que ainda tem mais essa distorção no interior, que as cidades são até menores do que o interior. Na capital também, Paulo. gente. Assim como existem coisas que acontecem na capital, mas aqui é discrepante o que acontece no interior. E aí, então, essa mulher foi se encorajando, ela queria aprender mais. E aí, cada vez mais, eles vêm dando uma palestra, me chamam para participar de outra, porque elas começaram a perceber que as mulheres precisam se unir e aprender. E se a gente começa a explicar que isso acontece, e eu até me critico, porque eu não sabia que acontecia dessa forma antes, até começar a viver na prática. E a gente vai dizendo isso em redes sociais, em palestras. Ainda tem homens que dizem, essas mulheres são muito mimizentas, isso não existe. É tudo mimimi. Isso não acontece. É só fazer uma postagem... O movimento Red Pill, né? É só fazer uma postagem no Instagram sobre alguma coisa da Maria da Penha, ou uma novidade legislativa, ou uma jurisprudência... Eu chove de comentários de homens. Lá vem a militância, lá vem o mimimi. E cadê a Maria da Penha do homem? No dia a dia, na delegacia, aparecem homens querendo medida protetiva. Mas o pior não é nem isso. O pior é você ver canais de mulheres. Isso que eu ia dizer agora. Nesse sentido. O pior é não, isso. Eu tava falando contrárias a todos esses avanços em relação... Isso é que eu esse acho, é o pior. Assim, sobretudo pra gente que milita com isso, isso é o que mais dói na pele. Porque a gente sabe, e a senhora sabe, a doutora Juliana, doutor Dominici, o quanto foi cruel tudo que aconteceu, não só com a Maria da Penha, mas com tantas Marias da Penha. E acontece até hoje, né? O feminicídio e os dados deles estão aí para nos mostrar isso. E a gente encontra mulheres que são as agentes que vão ser protegidas por essa lei, criticando a lei, por simples criticar. Elas nem compreendem o avanço legislativo, mas criticam. Porque a igreja impõe que critique, porque o marido impõe que a critique, porque o pai, o avô... Então, assim, porque é coisa do diabo, né? Essa então, questão religiosa é muito problemática, mas não são só mulheres nessa seara religiosa, não. Tem empresárias... Tem psicólogas com esse discurso machista. É isso. Eu acho que qualquer coisa exagerada é muito perigosa. Eu estava falando com a Sânia antes da gente começar. Eu fui numa palestra, estava num bate-papo de mulheres, e aí eu comecei falando das mulheres que fazem parte da minha vida, e que me educaram, e que, enfim... E aí uma das mulheres falou assim, eu acho que faltou homem na sua criação.
você tá falando tudo isso porque faltou homem na sua... Aí eu disse, não, absolutamente, eu tenho muitos homens na minha vida, na minha criação, mas hoje eu estou falando de mulheres, eu fiz questão de exaltar as mulheres da minha vida, mas depois eu falei, meu Deus, mas por que ela achou que faltou homem? Porque eu estou falando que a mulher precisa se proteger, se empoderar, não se calar, trabalhar e ter voz. Como assim, né? E aí uma outra puxou para a questão religiosa e falou, não, porque na palavra diz que cada um tem seu papel, a mulher tem seu papel. E qual é o papel da mulher? Não, ela tem que realmente estar submissa ao homem e escutar mais do que falar e ficar calada. Mas, então, e se ela for agredida, e se ela for manipulada pela questão financeira, e se ela sofrer abusos psicológicos, ainda assim ela tem que ficar calada e ser o agente transformador desse homem? Pois é, porque às vezes, Né, eu estava falando doutora? dos homens que criticam, chamam a mulher de mimizenta, mas às vezes, como vocês falaram, algumas mulheres criticam também, mas na verdade, porque às vezes você está no mundo, numa bolha, que nunca sofreu uma situação. Perfeito. A partir do momento que é um parente, um vizinho, ou no meu Filha. caso, também na delegacia, que a gente vê, a gente passa a entender a dor do outro, que talvez é uma dor que nunca aconteceu com a gente. É difícil. E é por tem isso que a empatia. gente fala sem saber o que acontece por trás. Por isso que a gente tem que abrir nossa mente, sempre nos reconstruir. Eu sempre falo isso nas palestras. Vocês, às vezes, criticam uma situação qualquer, mas vocês já pararam para ver o outro lado, para refletir? Porque às vezes a gente critica aquilo que a gente não viveu. Não Mas consegue calçar o sapato do outro. Exatamente. Mas se aquela dor tá doendo em alguém, por que eu não posso enxergar que aquilo acontece? Então, eu nunca nem fui muito militante, né? Na minha criação, né? Eu mesma não sofria situações de abuso. Só que, como eu falei, a gente vai aprendendo e a gente tem que ir se reconstruindo, mudando nossas concepções, melhorando a cada dia. E tudo que eu vejo essas mulheres sofrendo, hoje em dia, eu vejo mais ainda como a Lei Maria da Penha é importante, mais do que eu achava quando eu estudava só aquela letra fria da lei ali no Diferente da prática de olhar. A prática, exatamente. A Ouvir gente essas vê mulheres falando com a senhora, né, como doutora? é importante, como elas sofrem, como elas querem estar ali no momento reservado, e o delegado acaba sendo também um psicólogo. Eu imagino tanto de O terapia. delegado, no interior, delegado e delegada faz tudo. Que vocês Até casamento. Vocês imaginarem, Divórcio. eles procuram, e muitas das vezes eles falam abertamente, olha, isso aqui não é caso aqui de delegacia, você procura o juiz, não, lá demora, tem que ser por aqui. Daí delegacia vocês vão ver de tudo que vocês imaginarem. Mas é exatamente isso. Doutora Sânia, eu passei um videozinho aqui para assessoria, enquanto eles estão preparando lá. Se falou muito aqui nessa questão do mito do homem provedor, né? Que isso, aí sim, a gente remota lá para a época das tribos. E esse mito do homem provedor, ele favorece muito a manutenção desse sistema do patriarcado. Porque era o homem provedor que saía para caçar e alimentar a tribo, e a gente sabe que não é bem assim. Sim. Né? Quando você vai estudar e entender, você vê que, na realidade, a maior parte da alimentação e do cuidado da tribo era feita a partir de caças de pequenos animais, Feito pelas mulheres. de coleta, de frutos, sim. etc., que era feito por mulheres e crianças. Sim. Né? Então não tem muito essa Perfeito. questão. Lógico que tinha a caça e etc., mas esse mito do homem provedor, do caçador, do homem forte, serve para manutenção do sistema do patriarcado até hoje. Né? Então eu queria que a senhora fizesse uma ponderação em cima disso que eu falei, puxando para o que é ser mulher hoje e o que mudou de lá para cá. Eu acho que mulher sempre foi, desde do que é o estudo até hoje, você nasce com -1. Né? Você nasce com uma conta já devedora. Como se você tivesse que todo dia mostrar que você tem valor para estar ali. Né? Enquanto o homem, nesse sentido, é mais privilegiado. Até mesmo como você acabou de falar, doutor Tomice, esse mito do homem que é o provedor da casa. Quando a gente vai estudar, sobretudo, as sociedades africanas, que são sociedades matriarcais, né? E aí, se a gente for puxar, né, foram sociedades que foram invisibilizadas, sociedades que foram demonizadas, né, para que aquele estilo de sociedade se apagasse. Né? Então, a gente observa, nessas sociedades, a mulher ela tinha um papel de
A que gerenciava o lar, a que gerenciava, a que chefiava a família, a que era a rainha, a que era liderança. E o mundo ocidental, ele tenta, de fato, apagar essa liderança feminina. Tanto que todas aqui estão aqui, e o senhor também falou, né? Quando a mulher, ela se coloca num lugar de destaque, ou ela é colocada em um lugar de destaque, tem 2 grandes discursos contra essa mulher. Ou ela é uma mulher mimizenta, frustrada, mal amada. Ou ela né? Mal amada. Ou algum homem a favoreceu. Ou é falta de homem, como a Juliana falou. Ou os quadris mais avantajados a levaram a um lugar, né? E aí você não observa, então, a mulher nessa sociedade como um ser de direitos, como um ser pensante. Ela é um troféu a ser exibido. Como Ariel virou um troféu, ela é um troféu. Até hoje, a mulher é um troféu a ser exibido. Por que falas como a da Madonna e de outras mulheres nos impactam? Porque elas nos trazem para uma realidade que quantas vezes Juliana, a doutora Samira e mulheres que também o senhor conviveu na sua infância queriam ter vozes e eram silenciadas. Silenciadas. Quantas vezes a gente teve que amanhecer com uma dor de cólica terrível, que só quem é mulher sabe do que nós estamos falando, e mesmo assim nos trajarmos com a melhor roupa, colocar o melhor sorriso no rosto e irmos trabalhar. Porque se a mulher deixar de trabalhar porque está com cólica, é mimimi, é frescurinha. Não é tudo isso, não. Então, eu acho assim, que a gente precisa cada vez mais de espaços como esse. Quero parabenizar o senhor na pessoa da ADEPOL, porque esses espaços são espaços extremamente importantes. Eu quero só fazer um último comentário, antes que a gente passe para o vídeo que o senhor ficou de colocar. Eu trabalho na Câmara Municipal de São Luís, sou assessora parlamentar e técnica parlamentar em algumas comissões, dentre elas uma comissão que é uma comissão técnica, que é a comissão de orçamento da casa. E, por incrível que pareça, em tantos anos de Câmara, eu sou a primeira técnica desta comissão. E é uma comissão que só tem a minha pessoa como mulher. Não tem uma parlamentar. E aí, por que eu estou trazendo isso? Porque são assuntos que não são permitidos para as mulheres. A gente não entende. A gente não entende finanças. A gente não entende orçamento. Mas por que a mulher não entende disso? É porque ela não entende? Tem alguma explicação biológica? Genética? Não existe. É porque são áreas que empoderam, são áreas que libertam. Então, se eu permitir que a mulher seja provedora de si mesma, eu liberto essa mulher. E eu não quero que essa mulher seja liberta. Porque, de fato... De fato, uma mulher liberta, ela muda o mundo. E e agora, de fato, finalizar. Nascer mulher nessa sociedade é difícil, mas nascer mulher negra nessa sociedade é quase impossível. Né? Nós matamos leões diários. Exatamente. Porque aí já não é só o leão da questão de gênero, tem o leão da questão racial, que é um dos leões mais difíceis da gente enfrentar. Perfeito. Até porque, eu sempre falo isso, eu sou, como eu falei para você, o senhor leu no meu currículo, eu sou especialista em direito eleitoral e estudo muito a questão das cotas partidárias, tanto de gênero quanto de raça. E o que a gente observa? As cotas de gênero, elas hoje têm punições mais severas, né, para o político que tenta burlar e tal. Por que as cotas raciais não têm a mesma punição? O que está faltando? O que acontece? Né? E aí, imagina ser mulher negra nesse contexto. É como se você fosse o tempo inteiro aquela antiga escrava que está ali para servir. Você só serve para servir. E outro dia eu ouvi uma fala da Thais Araújo dizendo assim, muitas pessoas, né, falam que a Thais Araújo é antipática. Eu, de fato, não a conheço pessoalmente para dizer o que acho, né? O que acho sobre ela. Mas... eu observo que toda vez que eu pergunto, mas por que ela é antipática? Porque ela não aceita fazer fotos toda hora com tudo. Sim, mas peraí. Né? Por que ela tem que... Tem dia que você não... E eu fui testemunhar ocular de uma situação dessa. Né? Tem dia que você não tá afim. É. Né? Não, porque ela fala o que... Ela, às vezes, é muito exacerbada no que fala. Ei, peraí. Então, assim, ser antipático... vou ter voz. Aí eu comecei a ficar preocupada. Eu disse, pronto, eu também acho que Acho que eu tô caminhando para esse antipatismo, né?
Eu acho que é isso, viu, doutor? Perfeito, perfeito. E você falou uma coisa muito séria e que é realmente emblemática, é a questão... há uma crítica ao movimento feminista, que é justamente que ele não abraça a mulher negra da forma que deveria abraçar, né? Não só a mulher negra, a mulher trans, também o movimento feminista, ele ignora. A mulher indígena. Né? Então, Sim. assim, existe ainda muita coisa para ser construída, né? Essa é a verdade. Em relação à questão que tu falou aí da comissão temática, a gente volta para aquilo que eu falei de que menina veste rosa e meninos azul, porque isso aí é uma construção social de que determinados setores do mercado de trabalho, esse é para homem, isso aqui é para mulher. Por exemplo, vocês já contrataram algum diarista? Eu ia falar isso. Nesse bate-papo que eu participei, teve uma mulher que se levantou e falou assim, vocês contratariam algum homem babá? Aí eu falei assim, por que não? Quer dizer, então, que homem não tem que cuidar. Seu marido não dá banho no seu filho, não troca fralda, não dá mamadeira, não dá comida. Como assim que o homem não pode fazer esse tipo de coisa? E de onde que se tira a ideia, aí trazendo para a parte do assédio, que só o homem assedia? Isso. Né? É preciso ter cuidado. Sim. Então, assim, por que o homem não pode cuidar da criança? Por que o homem não pode ser babá, se ele quiser ser o educador? Gente, sabe, assim, são umas preocupações como, não, só a mulher tem essa delicadeza de cuidar das crianças. Só a mulher... Não, gente. Desculpa, doutor, isso é uma construção social. Nós somos educados a pensar dessa maneira. E vem de muito tempo. Por isso é tão difícil desconstruir. Porque muito antes da Revolução que deu origem, posteriormente, a questão do 8 de março, os setores de trabalho, as indústrias têxteis eram dominadas por mulheres. Sim. E a automóvel e outras coisas por homens. Então, isso é muito antigo. Isso vem até hoje. Fica à vontade, doutora. A gente não vai deixar ele colocar o vídeo dele hoje, né? Não, deixa ele colocar. É que eu queria aproveitar o gancho que vocês estão falando dessa questão do gênero nos cargos, principalmente policial, né, Dominice, que tem menos mulheres. Claro que já é inerente ter menos procura de mulheres do que homens no cargo policial. Acaba que ainda na Polícia Civil temos mais procura do que a militar. E ainda assim tinham, né, cotas para, na verdade, cláusulas de barreira no concurso da Polícia Militar para limitar o número de mulheres que podiam ser policiais militares, que tem sido uma vitória a derrubar essa cláusula para que tenha mais mulheres. Sim. E aí muitos vão dizer, mas a mulher não tem coragem, a mulher vai enfrentar o crime. Já começa que a mulher está ali armada, o que já dá uma intimidada. Treinada, com certeza. E até muitos policiais dizem, né? Polícia não tem sexo, então dá pra gente conseguir sim essa igualdade. Sim. E a mulher é extremamente necessária nesses cargos. Só para dar um exemplo, às vezes lá em Alcântara a gente quer fazer uma batida nos barcos, porque chega muita droga pelos barcos na cidade. E vamos nós, Polícia Militar, Polícia Civil, nós nos unimos e todos nós colocamos a mão na massa. Sim. E acontece que eu sou a única mulher da cidade policial, não tem mais ninguém na Polícia Civil e nem na Polícia Militar. E os traficantes acabam até se aproveitando disso para colocar as mulheres para o transporte de droga. É mais fácil, porque não vão gerar suspeitas. E ali a importância quando eu vou fazer a revista nessas mulheres. Por mais que, né, não seja obrigatório que seja mulher, pode ser homem, óbvio que eles não conseguem, né? Porque depois vai falar, tá mexendo em mim, é constrangimento, eles nem tocam quando é mulher. Então, nessa situação, como é importante ter também mulher, porque às vezes você vai precisar ali revistar, ter essas situações, a questão da sensibilidade no atendimento à mulher. Eu fui o acolhimento. O acolhimento. Eu fui muito bem recebida ali em Alcântara, né, por vereadores, pelo Conselho Tutelar, até as autoridades locais, porque falaram, caramba, que legal, é a primeira vez que a gente tem uma mulher delegada aqui em Alcântara. Teve há muitos anos atrás mas desde então era só homem. E eles acharam isso bom. Eu fiquei muito feliz, que às vezes falam, pô, se eu sou mulher, talvez, né, não vão me receber, mas muitas mulheres vereadoras do Conselho Tutelar, que também a maioria eram mulheres, e elas me receberam muito bem, felizes. E aí, nesse momento, a gente vê. Por quê? Porque acaba que as mulheres, quando entram no concurso, todas vão para a delegacia da mulher. Poucas acabam sendo titulares,
né, de algumas cidades. Sim. Aí a gente vê como precisa de mais mulheres na carreira, porque não precisa deixar a mulher só na delegacia da mulher, ela é necessária, Sim. que seja Mas mulher, que mas também pode estar em ocupando outros. os outros espaços. Até porque nos interiores acontece, e é um dos lugares que mais acontece a violência de gênero. E lá ela é silenciada. Porque é total. Eu sempre falo isso. Eu tive na minha profissão a sorte, eu digo sorte, de passar um tempo lá na Casa da Mulher Brasileira, fazendo um atendimento de forma voluntária para essas mulheres. E a gente observa o quanto que é necessário o olhar feminino, o acolhimento. Ali é um aprendizado. Inclusive, estão com uma programação muito boa, viu? Eventos voltados Sim. mesmo de valorização da mulher na Casa da Mulher E Brasileira. é muito necessário. Eu falava muito com a delegada Kazumi sobre isso, do quanto era necessário que todos ali tivessem um ouvido empático. Porque, como a gente acabou de falar, às vezes nem a própria mulher é empática com a dor da outra mulher. Né? Então, isso é necessário, porque aquelas mulheres vão para ali. Eu sempre falo, só o fato da mulher ir até lá, ela rompeu uma barreira gigantesca. Gigantesca. Às vezes a gente não tem ideia, até conviver com a violência, seja conosco, seja com alguém próximo, seja em atendimento, o que de fato é a violência contra a mulher. Porque não é só... Eu sempre falo, a violência contra a mulher, diferente das outras violências, ela não é uma violência só contra a mulher, ela é uma violência contra a família. Ela é uma violência contra os menores que vivem sob a guarda daquela mulher. Ela é uma violência contra os pais daquela mulher. Ela é uma violência contra os pais daquele homem que a agride, porque eles também porque eles também sofrem. Porque ninguém quer ver o seu filho preso, ninguém quer ver o seu filho numa penitenciária, ninguém quer ver o seu filho respondendo um processo criminal. Então, assim, é uma violência que acomete todos que estão naquele círculo. Ela não é totalmente diferente, às vezes, de um roubo, de um furto de um celular, né? Que acomete aquela pessoa. A violência contra a mulher, não. Ela tem esse raio de ampliação. Aí por isso que é importante também esse estímulo. Algumas cidades já estão tendo sala lilás, até estão querendo implementar lá em Alcântara. Legal. Perfeito. Porque não adianta, nem toda mulher é sensível, mas ainda assim, se a gente pegar uma porcentagem, Sim. claro que o atendimento vai ser melhor. Eu mesma, às vezes, fico preocupada no atendimento, deixar a porta meio entreaberta, seja de plantão, seja no meu dia. Que às vezes eu já ouvi ali até de pessoas que trabalham comigo. Nossa, teve um caso recente, falando assim, né? cara, é assim Uma mesmo. escrivã foi assassinada? Que foi estuprada, né? Dentro de uma delegacia. Teve. Teve. Depois ela cometeu suicídio. Olha isso. Em Minas triste, Gerais. né? Que triste. Olha isso. Aí eu já ouvi, cara, é assim mesmo, a mulher sempre vai ter razão. Aí, Na verdade, às ela vinha vezes, sendo Ai, que assediada. ódio. uns comentários que eu já tenho que aparecer. Ai, mas dá raiva, né? Falar, aí já bloquear aquela conversa que não tá conveniente, né? Aí a gente fica pensando, eu tô aqui, imagina se eu não tivesse. Então aí que entra realmente a importância. Claro que não é todo homem, tem homens que atendem Não, exemplarmente. Mas ainda tem alguns com esse pensamento. Imagina, o policial falando isso pro autor do fato. E às vezes a gente acaba vendo, às vezes é a cultura dele, Sim. a criação e a falta de cultural, orientação, né? De cursos, de estímulo para enxergar de outra forma. É cultural, e é por isso que a gente tem que ter voz. Por isso. Antes da gente passar o vídeo aqui, que já está no ponto, algumas considerações acerca primeiro da mulher na polícia, né? Que realmente tem toda essa barreira. Mas eu rapidamente aqui, eu cito duas mulheres que são 100 vezes mais operacionais do que eu, desculpa, e que se tivesse que ir para alguma diligência mais operacional, eu levo ela, não me leva. A delegada Jéssica Ingrid, lá de Imperatriz, e a investigadora Idara. Rapidamente aqui, que, nossa, não Que tem veio rapidinho não aqui. tem nem comparação, sabe? Assim, então, assim, isso é outra fala machista, de que a mulher, a polícia militar vai ser composta só de mulheres, isso é perigoso. Não, não é, tá treinada, tá equipada, tá armada, vai combater aquilo ali perfeitamente. Igualzinho como homem, não tem diferença. Perfeito. Tá? Não tem diferença. E a outra questão em relação ao que tu falaste aí, para ver como as coisas mudam, ainda que lentamente. Lá comemoraram a tua chegada em Alcântara. Nossa, uma delegada mulher. Eu poderia trazer o depoimento de uma delegada Edma, que já está aposentada. Ela, quando chegou, ela ia fazer os atendimentos, as pessoas diziam o contrário. Uma mulher? Ah, não, delegada, isso não. Não Eu vai quero dar em nada. delegado. Não vai dar em nada. Eu quero delegado, mulher delegada. Então, para ver, quer queira, quer não, ainda que não seja na velocidade que a gente quer, a gente tem que reconhecer pequenos avanços. Sim. Né? Nós temos que reconhecer isso.
Nós vamos assistir agora aqui um abraço aqui para a doutora Kazumi e doutora Marília, na Sala Lilás, lá de Caxias, está tendo muito sucesso. Então vamos assistir o vídeo aqui, que a gente vai voltar àquela questão das mulheres que nadam no sentido contrário dessa batalha de vocês. E é um vídeo comédia que é com react. Que ótimo. Eu me refiro à ação de deixar o homem ser homem. Mas, querida, ninguém tá proibindo o homem de ser homem. Você vê que eles não lavam louça, não sabem verbalizar o que tá sentindo, não encontram clitóris. Todos estão sendo homens. Porque uma relação só se torna longínqua e feliz quando a mulher assume o papel dela e o homem assume o papel dele. Longínqua e feliz pro homem, né? Que a mulher tá lá cozinhando, lavando, passando, enquanto ele assiste o jogo de futebol no sofá. Por exemplo, você que é casada, o jantar só pode ser servido depois que o seu marido e não esposo, por favor, porque esposo é muito cafona. Cafona é ficar dizendo que mulher tem que ser submissa, minha filha, acorda. O horário da casa deve girar em torno dele. Qual é a chance dessa mulher fazer a jantinha no horário que o marido quer? Olha a cara dessa mulher, gente. A hora que o jantar tem que ser servida é quando o marido chega. Lá em casa, todas as noites, eu faço a janta, lavo a louça e preparo a mesa pra gente ter a nossa refeição. Aí, ó. Eu consigo fazer a mesma coisa. Vocês vão cair igual uns trouxas e fazer igual. Enquanto eu tô sentando em imensidade. Falando pra vocês que a mulher sabe e fico lá. Ainda que você ganhe mais do que ele, você sempre será mais submissa. Olha, Gente. quanta sabedoria que eu poderia estar adquirindo nesse momento se eu estivesse lendo um livro e não assistindo essa porra. Cara, mas a gente pensa que isso é meme, isso é muito real. Não é meme, eu não. ouvi isso real. agora. Eu cheguei aqui e falei, eu fico chocada. Eu fico chocada. Como a gente não tem voz. Eu não vou citar o órgão, mas quando eu estava no processo de abertura lá da minha escola, teve um órgão que é majoritariamente masculino, que foram lá na escola, enfim, para ter uma dos pré-requisitos de abertura de uma escola. E ele era um homem, 2 homens chegaram e pediram para falar com a pessoa responsável, que era eu. Ele falava olhando para o meu funcionário da manutenção, porque era homem. Eu aqui, ó, era para ele estar falando comigo. Ele falava olhando para ele. Eu fiquei tão chocada com aquilo. E aí depois teve um dos documentos que faltou eu levar. Eu fui levar lá nesse órgão. Ele não me recebeu. Aí eu virei para Luiz André, meu marido, eu falei, Luiz André, você pode ir comigo lá naquele órgão tal? Porque eu tô achando, eu ainda assim, né, me fazendo de louca. Eu tô achando que tem uma questão aí de machismo, mas é só um machismo. Quando eu cheguei lá, tapete vermelho. O tratamento é outro. Completamente diferente. Foi lá e recebeu e falou, mas falou olhando para ele. Aí, no final, que o Luiz André sacou também, ele falou assim, então, mas deixa eu te falar, eu vim só enquanto marido dela, mas a dona da escola é ela. Ela me pediu para vir porque você não falou com ela e não a recebeu. Aí ele, imagina. Aí eu falei assim, olha, gente, é tão bizarro porque eles nem disfarçam. Não. Eles nem disfarçam. E é mais, o que eu acho mais assim, eu fico incrédula, é de escutar mulheres falando esse tipo de barbaridade, assim, de absurdo. E você encontra até com facilidade isso aí já hoje. Completamente. E assim, como a gente estava conversando, Juliana, não é assim, isso não tem classe social, isso não tem cor, não tem instrução. Não, essa fala é uma fala que está na boca de mulheres escolarizadas, Exatamente. mulheres acadêmicas, mulheres... Ela disse, não adianta ser, ainda que seja bem-sucedida, que ganhe mais que o homem. Mesmo assim, você tem que ficar lá quietinha. Então, assim... A perna aqui balançando. Ó. E aí a gente observa... Não para. Como o doutor Domingos falou, tivemos avanços. Tivemos. Mas é como ele também falou, é uma questão educacional. Isso. Eu sempre falo muito. Cultural mesmo. A Lei Maria da Penha, enquanto instrumento punitivo, ela é importante e tem sido eficaz. E o pessoal tem um discurso contra, né? Como assim tem sido eficaz? Se só aumenta os casos de... Exatamente. Não, aumenta porque ela está sendo eficaz. Porque elas resolveram falar e denunciar. Mas a questão é muito além, é uma questão estrutural. Então, assim, o que tem que mudar é a educação lá da tua casa, lá da minha casa, lá da tua escola.
lá com o teu aluno, porque muitas vezes, lá na tua escola, ele tem a menina tem a total liberdade de falar, mas quando ela chega em casa, ela é tolhida. Olha, eu vou contar aqui pra vocês uma situação, eu não posso dar nomes, porque... senão Tá que nem eu, não vou citar o órgão. Senão eu poderia até responder no Conselho de Ética da OAB, mas assim, eu tive uma cliente, ela estava passando por um processo de divórcio, e ela disse assim pra mim, a gente conversando sobre, ela me dizendo, não, doutora, ele, de fato, ele é um cara assim, ele não é um cara, não posso dizer que ele é violento, doutora. Ele cometendo com ela visivelmente violência psicológica. Não posso dizer que ele é um cara violento, porque assim, ele até é um bom pai. Lá naquelas horas de intimidade, a gente se entende muito bem. Aí eu disse, tá, então se ele é um bom pai e lá nas intimidades você se entender muito bem, o que te faz querer separar deste homem? Ah, doutora, é porque aí ele já me traiu algumas vezes, ele não me respeita e não sei o que e tal. Eu disse, o que te impede de fazer isso? Aí ela disse, porque o meu carro, quem me deu foi ele. Quem bota a gasolina pra eu andar, a violência... é ele. Quem faz não sei mais o que, é ele. Aí eu disse assim pra ela, eu disse, não, sim, você verifica tudo isso aí que você tá falando, mas você não se verificou. Você não verificou onde você está, que você está num cativeiro. Mas sabe por quê? Porque associa que violência é só a física. Ainda não se deu conta de que esse controle financeiro é uma violência, de que esse abuso psicológico é uma violência. É porque só acha que tem que formas de violência, né? Que ainda não são do conhecimento. Só que chegar às vias de fato. E o que mais me causou... O murro na parede, no meio da discussão. Tá batendo na parede, não é em mim. Não é em mim. Quebrou meu celular, não fui Pega eu. o copo não fui aqui. eu. Quebrou o guarda-roupa, não fui eu. Não foi mim. Mas o que mais me causou, assim, que eu fiquei... E nesse ponto eu fiquei estarrecida e pedi pra levantar, fui tomar uma água pra voltar e manter o meu réu primário, né? Foi ela ter me contado que ela passou o controle das punições à filha, a ele. Por exemplo, a menina foi rebelde, ela usava essa palavra. A menina foi rebelde. Quem punha a rebeldia? O pai. Ele bate, ele bota de castigo, ele... Aí eu perderia. Aí eu disse, quando ela contou aquilo, eu disse, só um minuto. Aí eu saí pra beber água, respirar. Eu disse, deixa eu voltar pra não perder meu réu primário. E aí eu tive uma conversa muito franca com ela. Ela até optou por seguir com outra colega advogada, né? Porque, de fato, eu não teria como seguir com ela com aquela visão. Mas eu trouxe isso só pra gente ver e refletir um pouco de onde nós estamos. A gente ainda tá muito aquém. Né? Tem um estudo aí que diz que para ter uma paridade, pelo menos nos postos de trabalho, a gente vai levar pelo menos 3 gerações. Você imagina o que é levar 3 gerações? E aí você falou da Polícia Civil, eu falo aqui da advocacia. Lá vocês são menos número. Nós somos aqui mais números e menos representatividade. Então, assim, quando você vê a mulher advogada chegar no fórum para despachar com o juiz, e se ela é muito exitosa, se ela ganha muitas causas, os próprios colegas começam a querer entender o que está acontecendo. É incrível isso. Aí ele começa a perguntar, é juiz ou juíza o titular da vara? Não, peraí. Se você vai para uma sustentação oral com um colega advogado, ele acha que você não sabe falar, ele acha que ele tem que falar mais alto que você, né? Então, assim, é algo estarrecedor. Então, assim, parece que em todos os lugares que a mulher está, e aí eu volto àquela minha fala anterior, a gente tem que se validar. Não, eu tenho validade para estar aqui. E isso é extremamente cansativo. Isso a gente já nasce com essa carga. A gente chega no fim do dia, eu não sei se isso acontece com a Juliana e a doutora Samira, mas a gente chega no fim do dia extremamente cansada, porque a nossa energia é catalisada toda, não só para fazer com excelência a nossa profissão, mas também para dizer assim, olha, eu tenho condições de estar aqui. Eu cheguei é uma dupla afirmação, né? Isso é muito não basta cansativo. ser boa, não basta fazer o certo. Não basta, tem que ir além. Tem que ir além. O tempo inteiro ir além. E é verdade, até porque, claro que tem menos mulheres na polícia, mas ainda se você considerar a estatística, a gente não vê mulher se tornando regional, mulheres... Eu tô falando do Brasil inteiro, né? Sim.
em cargos mais de alto escalão, e as mulheres entre si se acolhem e comentam isso. Sim. Elas se questionam, mas por que isso não acontece? E também quando você é delegado e todo o resto da equipe é homem, às vezes, claro que tem uns que são maravilhosos, respeitam, tratam com igualdade, mas tem aqueles que vão te tratar diferente. Tenho certeza que é por conta do gênero. Que por mais que seja um mau servidor em todo lugar por onde passou, não vai bater a porta como bate se for mulher. Não vai falar mais alto com homem como já falou com mulher. Isso eu tô, quem nunca ouviu na polícia, trabalhar com mulher é difícil. Isso é um clichê que tem muito. Ou se é boa, diz que é porque ela é mulher macho. Ela é mulher macho. Eu já escutei uma vez no médico. Eita, que tu é mais macho que muito homem. Aí eu falei, mas o homem numa gripe não estaria, já estaria morrendo. Entendeu? Exatamente. Que a gente pode, como vocês falaram, tá nos dias de TPM. Pode estar doente, mas tá lá de pé. E também, fora o peso de todo dia ter que provar que pode dar mais resultado do que um homem. E olha o elogio, né? Dizer que é macho. Como assim? Não, eu sou uma mulherzinha, feminininha e forte também. Quando justamente está se buscando uma desconstrução dessa masculinidade tóxica. É isso que está se buscando, né? Até hoje. Porque o machismo, ele é terrível para vocês, mas ele arrebenta com os homens também. Porque os homens, olha, ao contrário do que se fala, homens têm traumas, homens choram. E essa história de que não pode chorar, isso arrebenta, vai arrebentando com o crescimento de uma criança, com a sua adolescente. Eu falo chora, muito homem disso. é homem, macho é macho, aquela coisa. Aquilo ali vai criando uma série de traumas na pessoa. E gatilhos. E aí a gente vê toda essa questão hoje. O patriarcado é um câncer para toda a sociedade. A taxa eu trouxe até aqui, a taxa a prisional, não é por acaso isso. Isso tem a ver com essa masculinidade tóxica, essa questão que a taxa prisional no Brasil, 92,6% é de homens, apenas 7,4% mulheres. Isso tem a ver com isso aí, né? Sim. Enfim. A gente fala, seguro de carro. Seguro de carro é mais barato para mulher, apesar de que tem essa cultura de que a mulher dirige mal. Isso. A mulher é mais cuidadosa do que o homem. Se vocês for verem estatisticamente acidentes de carro, tem muito menos com mulher e muito mais com homem. Mas se dirige mal, é uma mulher que está lá, ó. Já está dirigindo, é uma mulher. E os nossos meninos, eu sempre falo isso, os nossos meninos, e que vão ser os homens do futuro, eles são diariamente violentados. Sim. Quando você não diz pode para uma chorar, criança por que que não de 6 pode anos, chorar? você é educadora, Juliana. Sim. Uma criança de 6 anos do sexo feminino e masculino, ela é uma criança de 6 anos. Uma criança de 3 anos é uma criança de 3 anos. Ela não tem essa distinção. O cérebro dela, porque é um menino, é mais maduro ou mais primitivo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Você dizer para uma criança de 6 anos que ele não pode chorar, que uma agressão. Ele não pode emitir sensações, sentimentos, emoções. Mas isso é o que a gente chama, até dentro da educação positiva, de adultismo. É a premissa da gente querer que as nossas crianças tenham comportamentos e maturidades, né, de adulto. Como assim que não pode chorar? Como assim que não pode se jogar no chão e birrar? Quando a gente birra, a gente é adulto. A gente chora, a gente bate o pezinho lá, sabe? Não faz. Por que a gente acha que uma criança com o cérebro em fase de desenvolvimento não pode fazer isso? A gente tem que ter mais paciência para acompanhar o desenvolvimento deles, mas né? A gente que tem um repertório que a gente consegue expressar, não, eu tô puta aqui por causa disso, sabe? Eu tô irritada porque eu tô com fome, eu tô irritada porque eu tô com sono. A criança às vezes não tem, ela não consegue, ela nem entende aqueles sentimentos. Um bebezinho, quando ele chora, que acabou de nascer, ele chora para dizer que tá com fome, mas ele tá sentindo um negócio aqui dentro da barriga que ele não consegue dizer o que é. É uma dor, é fome, aí ele chora. Gente, por que a gente tem que tolher isso das nossas crianças, sabe? Não, a gente tem que ensinar. Filho, você está se jogando no chão, eu sei que é porque você está irritado, eu sei que é porque você está chateado, eu sei que é porque você está com sono. Mas vamos lá, entendeu? Então, assim, ensine. Mas a gente tem essa mania de, não, homem não... Que história, gente. E a importância da educação, porque a gente fala muito em espaços das mulheres ocuparem espaço de poder, que nada mais são que espaço de decisão. Uhum. E para você ter poder de decisão, isso está intrinsecamente ligado com a questão financeira, com o poder econômico. Não adianta, tá ligado. Nossa sociedade capitalista, o poder econômico é ele que decide. Sim. Mas para você poder ter preparo para ocupar esses espaços,
Começa desde aqui, desde o berço. Aquela questão da importância da mãe, etc e tal. Pessoal, a gente está chegando já ao final. É um assunto aqui que a gente poderia devagar demais. Nossa, super rápido. A gente nem discutiu como surgiu o machismo. Acho que mais 10 episódios. Mais um episódio, né? Eu vou pedir que vocês façam algumas considerações. Eu trouxe até aqui um textozinho sobre a questão dos direitos das mulheres que foram avançando. Fiquei curioso que só em 74... Recente, em 1974, vocês passaram a ter direito a cartão de crédito. Sim. É incrível isso. Voto, né? veio... Voto que se luta desde antes da proclamação, Sim. só se conseguiu lá para 1933. Exatamente. Tudo Juliana, faça suas considerações. Muito obrigado pela presença. Você, sem dúvida nenhuma, brilhantou aqui essa mesa. Eu agradeço demais. Me sinto muito honrada de estar com pessoas tão qualificadas, né? Obrigada pelo convite. Acho importante a gente trazer, né, a voz das mulheres também para espaços que representam tanta coisa, né, como a própria doutora Samira falou. E vim aqui também representar a voz das nossas crianças, né, que a gente pense também Eu sei que você é uma lutadora da causa. Isso, uma transformação das nossas crianças, porque eu acho que a nossa esperança está nelas. Sim. Né? Se a gente não mudar a realidade ali na base, o futuro é bem obscuro. Não adianta reclamar depois de adulto, Exatamente. Queria trazer também quem quiser me buscar nas redes, né? Juliana Camarão Almeida, também da minha escola, Babyton School. Eu sigo, Juliana. Que a gente é pioneira aí na educação respeitosa e positiva aqui no Maranhão. E faço parte também de um podcast falando sobre paternidade, né? Sobre maternidade, sobre famílias, que é o Papai Pode. Então, lá a gente também conversa bastante sobre várias dessas questões que a gente trouxe aqui. E obrigada pelo convite e pelo espaço. Nós aqui agradecemos. Doutora Sânia, foi um desejo nosso, né, conversando com a nossa assessora, que eu queria justamente a diversidade aqui. Eu queria uma mulher negra, né? Poderosa, viu? Poderosa, acertamos em cheio. Em cheio. Queria muito também que tivesse uma mulher trans, uma indígena, mas a gente ainda não consegue, para ver como é difícil, a gente não consegue ainda o acesso nem para trazê-las para esse debate. Mas fico muito feliz mesmo com sua presença, tá? Parabéns pela sua participação e fique à vontade aí para suas considerações. Eu que agradeço, doutor Dominici, aqui também toda a equipe, né, do podcast, que foi tão... Até o convite foi um convite que acarinhou. E eu acho que isso é tão importante, essa gente se sentir, de fato, acarinhado, sabe? Isso é muito importante nessa sociedade de hoje, né? Eu acho que a comunicação não violenta, e como comunicador eu tenho trabalhado muito nessa pauta da comunicação não violenta, é fundamental para essa sociedade que a gente almeja ter, né? Então, assim, primeiro, muito obrigada. De fato, eu acho que é um espaço... Quando falo ADEPOL, eu digo, caraca, falar sobre isso lá para os delegados de polícia, que coisa massa, né? Então, assim, é um espaço muito importante. Eu fico muito feliz de ver que os espaços têm se aberto para essas temáticas que são tão importantes, né? Me coloco já aqui à disposição, tanto da ADEPOL quanto das colegas aqui, doutora Juliana e doutora Samira, o que a gente puder contribuir. As minhas redes sociais, Cessânia Aquino, podem me seguir lá, a gente tem uma diversidade de conteúdo, mas sempre muito voltado para as pautas que a gente trabalha, porque, de fato, eu acredito que uma sociedade diferente, empática, é possível, desde que a gente entenda, compreenda que homens e mulheres precisam caminhar juntos. A gente aqui não é adversário, nós não somos adversários. E enquanto a gente se tratar como adversário, infelizmente, a gente vai precisar de leis, como a Lei Maria da Penha, para nos defender, a gente vai precisar aprisionar os nossos homens, a gente vai ter nossas crianças invisibilizadas e diariamente violentadas. Então, é isso, muito obrigada, e eu me coloco à disposição. Perfeita, doutora. Parabéns pelo discurso. Doutora Samira, que é minha colega de trabalho, delegada em Alcântara, também acompanho bastante nas redes sociais. Doutora Samira, fique à vontade. Também fico muito feliz de ser convidada para os primeiros podcasts, né, da ADEPOL, e principalmente de estar aqui na companhia de mulheres tão importantes e dizer como é essa união, né? As mulheres não precisam ser rivais. Sim. Elas têm que se unir para que todas possam galgar mais espaços. E esse bate-papo que nós estamos aqui é muito importante para outras mulheres, mais do que a gente pensa. Muito mais. Porque elas se veem ali como querendo ser um espelho daquilo que elas estão vendo, e acredito que a nossa missão é transformar, é ensinar, é educar, para que elas possam ir além
do lugar que a gente chegou, né? Com certeza. Amém. Amém. Assim seja. Amém. Foi rápido, mas foi gostoso. Ficou com gostinho de quero mais. Nem falamos também de sororidade, e eu não estou falando da sororidade de vocês, mas a sororidade masculina, né? Sim. Como, por exemplo, agora o caso aí do Neymar, que mandou 800 mil para ajudar na questão do Daniel Alves, que cometeu estupro, né? Condenado. E são vários exemplos desses em que os homens se abraçam nesses momentos, né? Então a gente deveria ter também falado um pouco sobre isso, mas fica uma próxima oportunidade. Agosto está chegando. Meus amigos, esse foi o 3º episódio do Adepalcast. Espero que tenham gostado, né? O nosso intuito é um episódio por mês. E vamos trabalhar o próximo tema com a nossa assessoria. Espero que tenham gostado. Apertem o play e venham conosco. Até a próxima.